Olá, eu sou o pastor Eduardo Paulo Stalder. Estou na comunidade evangélica de Confissão Luterana, em Picada, 48 Baixa, município de Lindolfo Collor, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para acompanhar esta celebração. Jesus Cristo nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Estas palavras de Jesus nos mostram que Deus quer morar conosco. Ele quer fazer morada em nossa vida. Esta presença de Deus é resultado de uma relação de amor. Um amor que cresce e floresce em liberdade, em confiança, em parceria e cria vínculos, cria compromissos. Nós guardamos a palavra de Deus. Guardamos ela porque nos sabemos amados, amadas por Deus. A palavra de Deus dá sentido à nossa vida, sustenta a nossa fé, renova a nossa esperança. O amor de Deus, ele move a nossa vida. Move a nossa vida e nos leva a vivermos em comunidade. A comunidade é o encontro das pessoas que se sabem amadas, perdoadas, acolhidas no amor de Deus. Como comunidade, vivemos na fé, neste Deus que é o nosso Criador, fonte de nossa vida, Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, o nosso guia e o nosso auxiliador. Amém. A lei do Senhor, ela é perfeita. É a música que queremos ouvir e acompanhar agora. Quem desejar também pode cantar junto. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,
presença, ó Senhor. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo, abrindo a tua mente, abrindo o teu coração, para que a palavra de Deus possa habitar na tua vida, para que ela seja a palavra viva que te faz viver. Nestas últimas semanas, nós estamos ficando em casa. Neste tempo em que as pessoas, que as famílias ficaram em casa, muitas pessoas aproveitaram para fazer uma arrumação, uma limpeza. Quando paramos para arrumar a nossa casa, a gente se dá conta de que a gente tem muita coisa. Guardamos muitas coisas que nem chegamos a usar. Quantas coisas não estão guardadas, apenas acumulando pó, esperando um determinado momento em que serão usadas. Nós vivemos um tempo oportuno para observarmos tudo aquilo que nós temos guardado e avaliarmos o que é realmente essencial, o que é realmente necessário, o que realmente nós precisamos para viver, o que verdadeiramente dá sentido à tua vida. Essa é uma pergunta que deve nos acompanhar, mas não apenas a nós de uma forma individual. Temos que perguntar o que é essencial, também enquanto sociedade. Se queremos sair melhores deste momento de crise, temos que aprender a valorizar as coisas que realmente são essenciais para que a vida realmente venha a ser boa, digna e justa para todas as pessoas, e em especial para aqueles que vivem numa situação de maior empobrecimento e vulnerabilidade. A palavra de Deus, ela nos acompanha. A palavra de Deus nos ajuda a pensar naquilo que é essencial, que é realmente importante para a nossa vida. A palavra de Deus nos confronta com a verdade e faz a gente abrir, digamos assim, as portas do armário e perceber como temos coisas acumuladas que nós deixamos de compartilhar, que ficam apenas guardadas, acumulando pó. A palavra de Deus quer ser uma palavra viva, que nos faz viver. Ela não quer ficar na gaveta, não quer ficar guardada. A palavra de Deus, ela quer ser como aquela roupa que a gente coloca e se sente alegre, se sente renovado. Porque quando a gente coloca aquela roupa, a gente lembra também quem nos presenteou ela, de onde ela veio. Ela tem uma história, tem uma origem. Então é como quando eu coloco aquela camisa que eu ganhei dos meus filhos e da minha filha, e aquela camisa me lembra do amor, do carinho, da relação que eu tenho para com eles. E então aquela camisa, ao colocá-la, ela também me enche de alegria e de amor. Assim a palavra de Deus vem até nós. E ela vem carregada de lembranças, de histórias, de promessas que nos revelam o amor de Deus para com a humanidade. A palavra de Deus nos reveste de fé, de alegria, de esperança. Na Bíblia nós temos diversas cartas que foram escritas para
animar e ensinar as pessoas a viverem em comunidade, a permanecerem firmes na fé, a exercitarem a sua fé. Uma dessas cartas, ela se encontra no Novo Testamento. É a carta de 1 Pedro. Esta carta ela foi escrita para comunidades cristãs que estavam vivendo num ambiente de muita religiosidade, onde cristãos não eram compreendidos e chegavam até a ser perseguidos. Havia muita religiosidade porque não faltavam templos dedicados aos mais diversos deuses. Aconteciam muitos rituais, manifestações religiosas, e os deuses eram fortes, bonitos, poderosos. Alguns deles exigiam sacrifícios e grandes doações. Em meio a toda esta religiosidade, os cristãos anunciavam a fé em Deus, que se fez pessoa humana em Jesus Cristo, e que viveu então entre os pobres, foi ao encontro dos doentes, acolheu os pecadores e morreu na cruz. Um Deus que não se revelou na força, mas na vivência do amor. Um Deus que se fez forte na fraqueza. Convido para ouvirmos as palavras desta carta de 1 Pedro, no capítulo 3, versículos de 13 a 18. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu, uma vez por todas, pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Por meio das palavras desta carta, nós somos animadas a não escondermos a nossa fé, a não silenciarmos. Guardar a palavra de Deus não é escondê-la num lugar onde ela fica protegida. Nós guardamos a palavra de Deus. Guardamos a palavra de Deus quando vivemos a fé e partilhamos o amor. Sabemos que a palavra de Deus está guardada quando ela dá sentido à nossa vida, fazendo com que a gente faça o bem, quando a gente promove a paz, a vida, a justiça. A carta de Pedro, ela nos faz um alerta. Fazer o bem, fazer o que é certo, pode trazer sofrimento. Fazer o bem nos leva a questionar as maldades e as injustiças. Um exemplo
de como fazer o bem pode nos trazer sofrimento, é quando olhamos para este tempo de pandemia. Neste tempo de pandemia, durante o qual muitas famílias estão ficando em casa, vemos que aumentaram as situações de violência doméstica. Fazer o bem é se colocar ao lado das mulheres que sofrem com a violência gerada pelos seus maridos e companheiros. Fazer o bem é dar voz às mulheres para que o seu grito de dor não fique no silêncio. Fazer o bem é dar suporte às mulheres para que não vivam no medo, mas possam viver em fé e esperança. Mas, ao fazer o bem, se colocando ao lado das mulheres, entramos em conflito com os agressores. Para fazer o bem, temos que escolher um lado e enfrentar sem medo as consequências, pois sabemos que estamos fazendo o certo. Vivemos a fé em meio aos conflitos deste mundo, sem medo, mas com coragem. Testemunhamos que quem governa as nossas vidas é o Cristo crucificado. A nossa esperança, ela está firmada em Jesus que morreu na cruz, nos tornando gente livre. As maldades deste mundo, os nossos pecados, não controlam a nossa vida e não determinam o nosso jeito de ser, de viver, o que fazemos ou não fazemos. Nós somos gente livre. É o amor e o perdão de Deus que sustenta as nossas vidas. Que assim, como pessoas livres na fé, sustentadas pelo amor, pelo perdão que vem de Deus, possamos dar testemunho da nossa esperança, possamos fazer o bem com coragem, com alegria, que assim possamos partilhar e viver o amor de Deus neste mundo. Amém. Uma música que fala sobre esta esperança, sobre esta fé que se anima para fazer o bem, sustentada no amor de Deus, é a música Shot da Vitória. Convido para ouvirmos esta música e cantarmos ela juntos. Se perguntarem sobre o dia da vitória, tu dirás com esperança, tudo aqui vai melhorar. O povo alegre realizará a história e no fim do tempo certo a colheita se dará. A fome haverá, não, violência haverá, não. Se a nossa força for além da romaria, o Senhor da harmonia afastará de nós a dor. Com a força da união, que venceremos quem vai contra a natureza, pois sabemos com certeza prevalecerá a razão. A fome haverá, não, violência haverá, não. A nossa terra terá vida abundante, pra que a gente cante e dance a plenitude do amor.
Lembre-se, você não está sozinho, você não está sozinha. Caminhamos juntos como comunidade de fé e assim também carregamos a promessa de Jesus, que nos diz no Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículo 15 a 16. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Sustentados por esta promessa de Jesus, pedimos que Deus traga sobre nós a sua bênção. Que Deus te abençoe. Que Deus sobre ti levante o seu rosto. Que Deus te traga a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus permaneça contigo e com a tua família. E também convido que, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, possa deixá-lo, possa fazer o seu comentário, a sua pergunta. E quem desejar também, animo para compartilhar esta mensagem adiante, que possamos em especial levar esta mensagem a todas as pessoas de nossa comunidade. Assim desejamos que Deus esteja com vocês e que possamos seguir na nossa vida, sabendo que não vamos sozinhos, mas o Espírito Santo, o nosso auxiliador, o nosso defensor, caminha ao nosso lado, nos sustentando para que, com coragem, possamos dar testemunho da nossa esperança, para que, com amor, possamos viver e fazer o bem. Vivam na paz de nosso bom Deus. Amém.